Meu caro reitor, por favor, o senhor tem toda a palavra. Não, no coração é reitor. Eu tive duas experiências com o ensino direto no Brasil. Na administração escolar, quer dizer, além de ser reitor da USP, que aí é uma função em que você atua como vítima, não como ator, né? Mas como ator mesmo, não é mesmo? Eu fui secretário de Educação do Estado de São Paulo durante um curto período e depois ministro de Educação. E para essa discussão de hoje, eu queria fazer alguns comentários sobre a educação fundamental do Estado de São Paulo. Eu, nos últimos anos, não tenho acompanhado os dados e as estatísticas com o cuidado com que eu fazia ano passado, de modo que eu não tenho condições para discutir o problema no nível nacional. Mas, em relação ao Estado de São Paulo, eu consegui digamos, reativar na minha memória e atualizei dados sobre o Estado de São Paulo que são, acho que, informativos para esse debate. O Ministério de Educação é um Ministério de Educação Superior, ele não é um Ministério de Educação Fundamental, ele faz muito pouco e o que ele faz tem um forte caráter de patronagem. Quando eu era ministro de Educação, a única razão pela qual as pessoas me procuravam é porque lá tinha um Fundo Nacional de Educação, que era do qual o ministro da Educação dispunha arbitrariamente. É mesmo? Porque o resto dos orçamentos eram fixados pelo Orçamento Geral da União, mas havia um fundo, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que era um fundo importante que alimentava, não era corrupção, não, ele não alimentava corrupção, ele alimentava projetos no qual os políticos estavam interessados. E foi uma experiência muito ruim. Eu introduzi normas e procedimentos, e aí descobri que normas e procedimentos podem ser, mesmo normas e procedimentos, podem ser utilizados para atividades que beneficiam grupos aqui e ali. Na educação básica, o Ministério fazia muito pouco. Eu negociei, naquela ocasião, um projeto com o Banco Mundial para ajudar a educação básica, que acabou se perdendo nos canais intermediários entre o Tesouro Nacional e as prefeituras, porque o dinheiro acabava não chegando nas prefeituras. Agora, no Estado de São Paulo, que está mais perto da gente, que a gente conhece um pouco melhor, eu queria expressar a minha visão. A minha visão é a seguinte: aproximadamente metade da atividade de ensino fundamental do Estado de São Paulo é feita pelo governo do Estado. A outra metade são os municípios. O município de São Paulo, por exemplo, é importante, e há outros municípios também, muitos municípios que têm muitas atividades. A Secretaria representa aproximadamente metade. Ela tem um orçamento de aproximadamente 20 bilhões de reais por ano, que tem se mantido relativamente constante nos últimos 10, 15 anos. Como a economia não tem crescido muito, ele é mais ou menos constante. E a Secretaria tem aproximadamente 220 mil professores, que também tem se mantido constante nos últimos 10, 15 anos. Mas os alunos, o número de alunos do ensino fundamental em estabelecimentos do Estado de São Paulo caiu radicalmente. Ele era de 5 milhões lá pelo ano 1995, 1998, e hoje é 2 milhões. Ou seja, tem aproximadamente um professor para cada 10 alunos, em média. Essa é a média. E o que se gasta por aluno é aproximadamente 7 mil reais. Se a gente pegar o orçamento e dividir, dá aproximadamente 7 mil reais. E os professores são muito mal pagos. O salário médio é difícil dizer também, mas ele é um salário que é aproximadamente metade do salário que uma pessoa da mesma formação educacional ganharia fora.
Então, essa é uma situação factual, são os números, simplesmente. E aí você diz, bom, como é que os outros fazem, né? Você descobre o seguinte, né? Que o que se gasta em educação no estado de São Paulo é aproximadamente 6% do PIB, 6% do produto interno bruto do estado de São Paulo, que é um número universal. Curiosamente, é um número universal, tanto nos países ricos como nos países do tipo do Brasil, como Colômbia, Chile, etc. E com esses 6%, que feitas as contas, acabam dando 20 bilhões para a Secretaria de Educação, não é mesmo? A remuneração que se pode dar aos professores é essa, de aproximadamente metade do que eles ganhariam em outros lugares, trabalhando com a mesma formação. E, portanto, é uma profissão que não tem muito prestígio social, e os professores não são muito interessados, e o ensino, objetivamente, deixa a desejar. Simplesmente. Quer dizer, gastando por aluno, gastando 7 mil reais, que é o que custa cada aluno, não dá para fazer melhor. Só para fazer uma comparação, na Universidade de São Paulo, cada aluno custa 50 mil reais por ano. Por isso que a universidade tem esses prédios magníficos, tem departamentos que são muito bons, mas, naturalmente, como em tudo, médias são um método muito ruim de analisar o problema. Quem me ensinou isso claramente foi o Simon Schwartzman. E o Roberto Campos, né, que fazia aquelas brincadeiras maravilhosas, né, de que um porco cozido na média, né, ele é queimado por fora e cru por dentro. E médias são uma coisa complicada, então precisa olhar no detalhe. Mas nesse nível macro que eu mencionei, o que ocorre é esse. É que em países como Peru, Chile, Colômbia, México, os professores ganham mais, eles ganham aproximadamente o dobro do que ganham os professores do estado de São Paulo, e por aluno, o gasto por aluno é 2 a 3 vezes maior. E o ensino é melhor. Como é que a gente sabe que o ensino é melhor? Através dessas provas, tipo PISA e outras que tem, e que mostram que ele é melhor. Então você pergunta, como é que podia melhorar aqui no estado de São Paulo as coisas? A primeira resposta é a resposta simplista. E eu li esses documentos que foram produzidos pelos grupos de trabalho que o EA organizou. Lá tem esses números todos. E uma resposta simples, né? É dobrar os salários, que é o que os sindicatos querem, né? Os sindicatos sempre lutam por isso, toda vez que tem reivindicação salarial, eles querem aumentos horizontais. Não é mesmo? Então, vocês, bom, que tal dobrar o salário? Bom, dobrar o salário é inviável, mas é inviável mesmo, porque no orçamento do Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação utiliza 20 bilhões de reais, que corresponde a 20% do orçamento. As universidades consomem 10 bilhões de reais, que são 10% do orçamento. Então, para dobrar, precisaria que a educação, no conjunto, representasse 50% a 60% do orçamento estadual. Então, tem duas soluções. Ou aumenta o PIB, que seria uma solução boa para não só a educação, como outras coisas, não é mesmo? Ou aumenta a eficiência. Não tem, ao que eu pude apurar, não tem nenhuma alternativa além dessas duas. Aumento do PIB é inviável. No momento, é claro que ele é desejável, mas ele é inviável por outras razões que vão ser discutidas, provavelmente, na reunião de segunda-feira. São problemas estruturais do país. Então, a gente precisa ver se poderia melhorar a eficiência. A eficiência é ruim, tem gente que questiona isso, porque há lugares em que a eficiência é boa. Por exemplo, nas escolas particulares de São Paulo, tem escolas particulares de São Paulo, muitas, em que o ensino é muito bom. No PISA, e nos estudos que o INEP fez do PISA, tem muitos dados que mostram que o ensino
em muitas escolas particulares do Estado de São Paulo, é até melhor do que nos países da OECD. Só que custa caro. Quer dizer, um aluno, numa escola dessas, uma escola particular, ele custa muito mais caro. Não é mesmo? Então, eu tentei olhar na possibilidade de melhorar a eficiência. O que você pode fazer para melhorar a eficiência do sistema? A eficiência do sistema ela é uma coisa muito difícil de melhorar por causa do seguinte. Como eu disse, tem 240 mil professores da Secretaria de Educação. Eu ainda chequei esses dados ontem com o ex-secretário de Educação. 240 mil. Esse número é constante, apesar do número de alunos ter caído dramaticamente. Desses 240 mil professores, 70 mil não estão na sala de aula, estão fora da sala de aula. Porque a única maneira de melhorar o salário deles é ser supervisor, coordenador e entrar para a administração. E há uma quantidade enorme de licença médica também. De modo que, ao que tudo indica, poderia diminuir o número de professores. Se o número de alunos caiu, né, são 10 alunos por professor, podia cair. É impossível fazer isso. Aqui no Brasil, reduzir pessoas que trabalham no serviço público é uma coisa que não tem precedentes, praticamente. O que pode, então, é se concentrar em algumas medidas. Eu elenquei 2 ou 3 medidas em que eu acho que se poderia efetivamente melhorar a eficiência. A primeira delas é a seguinte. O Estado de São Paulo tem 5.000 escolas. Isso é no plano estadual. Aproximadamente 5.500 escolas. É mesmo? E, portanto, 5.500 diretores, que é uma fração pequena do número total de pessoas que trabalham na Secretaria de Educação. Esses diretores são a alma das escolas. E há escolas que são muito boas. Mesmo no atual sistema, tem escolas boas. Então, eu acho que pode ser feito um esforço considerável em melhorar a situação desses professores. Realmente, aumentando o salário deles, que corresponde a dar mais dignidade para o cargo deles também. E veja, um professor, na média, um professor da Universidade de São Paulo ganha 14 mil reais. Essa é a média para a Universidade de São Paulo como um todo. No ensino secundário do Estado de São Paulo, é 3.500 reais, 3.000 a 4.000 reais. Por isso que ele tem que dar aula em vários lugares e esse tipo de coisa. Essa medida de prestigiar os diretores e concentrar o esforço em elevar o nível dos diretores custa muito menos. Segunda coisa é que as instalações físicas das escolas têm uma enorme importância, a meu ver, no próprio desempenho da escola. Uma escola em que não tem banheiro que funcione, não é mesmo? Em que falta água, em que chove dentro, não tem biblioteca, não tem esse tipo de coisa, acaba sendo um desincentivo extraordinário. Não é mesmo? Essa experiência dos centros, não quero falar SIACs aqui, porque eu lembro o Collor e lembro do meu período como ministro da Educação, né, de construir uns prédios tipo Brizola, né, como tem no Rio, como o governo federal tentou fazer, e como a Marta Suplicy fez aqui em São Paulo, eles efetivamente acabam tendo um desempenho melhor. Quer dizer, a instalação física conta. E a terceira coisa que eu aprendi lendo esse material todo, há um estudo do BID, muito interessante também, é que aumentos horizontais dos professores são algo que não deu resultado, nem no Brasil, nem nos outros países da América Latina, simplesmente. Né? Quer dizer, o aumento, é claro, prestigia um pouco a profissão, só tem um efeito a longuíssimo prazo. O que tem melhorado a situação, sobretudo no Chile, Peru, Equador, México, é a promoção e o aumento salarial, portanto, que é ligado com a avaliação. E é uma avaliação complexa. Há um estudo do BID que mostra que a avaliação não é fazer uma prova, uma provinha ou coisa parecida, mas é uma avaliação em que, e no Chile fazem isso, em que até filmam a aula do cidadão e a aula é avaliada, e por aí afora há uma porção de critérios para avaliação. Isso é anátema para os sindicatos. Né? É um pouco como dentro da Universidade de São Paulo. Né? Quer dizer, a avaliação não é uma palavra que é benquista. Aqui dentro, apesar de tudo, viu? Apesar de
Os professores estão reclamando há 30 anos do que eu fiz como reitor da Universidade de São Paulo. Ela foi introduzida, e outro dia eu fiz uma estatística muito interessante. Os recursos destinados à Universidade de São Paulo aumentaram ao longo dos anos, porque o orçamento do Estado aumentou. Nos últimos 20 anos, ele aumentou aproximadamente o fator 2, em números reais. A publicação de artigos científicos em revistas internacionais aumentou por um fator 5. É um dado novíssimo que eu acabo de levantar, porque, sobretudo, a FAPESP, que alimenta a pesquisa do Estado de São Paulo, é um exemplo de uma ação que deu resultado. E com todas as reclamações, sabe? Nós introduzimos a avaliação na Universidade de São Paulo há 30 anos atrás, as pessoas reclamam há 30 anos atrás, mas elas ficaram melhores. De modo que, do ponto de vista da sociedade, está ótimo, viu? Com todas as reclamações, as pessoas têm que se esforçar mais e, portanto, têm um desempenho melhor. E é anátema para os sindicatos, esse problema tem que ser enfrentado, como tem que ser enfrentado o problema de que tem 240 mil professores para uma população escolar que é 3 vezes menor do que era há 20 anos atrás. Então, essas são medidas pontuais. Mesmo o secretário de Educação anterior tentou fechar umas escolas, né, porque, segundo me disseram, havia escolas em que tinha 20 salas, das quais apenas 3 eram ocupadas. Né? Ele acabou perdendo o cargo por causa disso, né, devido às reclamações de corporações, né? Inclusive dos alunos, né, que eram os maiores interessados. Né? Quer dizer, uma coisa que, de fato, é até difícil de entender. Né? Que os professores reclamassem, até que se entende. Mas até os alunos reclamarem é uma coisa estranha. O que mostra as distorções do sistema. De modo que a visão que eu pude desenvolver, lendo os documentos que vocês prepararam, que são muito interessantes, e de outros documentos que existem, é essa, com essas 3 sugestões de ações que eu acho que poderiam dar resultado a curto prazo. Obrigado.